O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira. Voltamos com a segunda parte do nosso resumão do primeiro turno da Bundesliga na temporada 2021-2022. Já gravamos sobre os 9 primeiros colocados do campeonato alemão, do Bayern de Munique até o Mainz. Agora a gente vai falar do Leipzig até a equipe do Greuther Fürth, que é o Lanterna. Se no primeiro episódio, se na primeira parte nós falamos de algumas surpresas, alguns times que estão surpreendendo positivamente no campeonato, como é o caso do Colônia, do Mainz, do Freiburg, do Union Berlin. Agora a gente tem que tratar de alguns assuntos sérios, de algumas decepções desse campeonato alemão, e a gente já começa com um deles. A equipe do Leipzig ocupa apenas a 10ª colocação nessa Bundesliga. Na temporada passada, o Mainz fechou o campeonato em segundo e a gente pensava, mas o Leipzig agora vai se consolidar como um perseguidor do Bayern de Munique. Pode até não brigar pelo título até o final do campeonato, mas estará ali sempre muito próximo do Borussia Dortmund nessa caça aos bávaros. Mas o fato é que não foi bem assim, ou melhor, foi bem longe disso. O Leipzig apostou em Jesse Marsch como seu treinador, mas já apertou o botão de emergência, trocou o comando para o Domenico Tedesco. E para mim, Vitor, pelo menos é a grande decepção da temporada até aqui. Você vê dessa forma também? Como que você avalia esse primeiro turno da equipe dos Touros Vermelhos? É isso, né? Acho que também não tem como ser diferente, né? É a grande decepção, sim. Cara, assim, quando você olha a pré-temporada do Leipzig, né? O que o Leipzig fez antes, você pensa, cara, é isso mesmo que tinha que fazer. Entendeu? Vamos lá. Uma das principais críticas que a gente fez ao Leipzig da temporada passada é que era um time que muitas vezes rodava muito a bola, mas faltava aquele definidor, faltava aquele atacante matador. Isso um pouco desde que perdeu o Werner, não que o Werner seja exatamente esse jogador, né? Ele não é um centroavante de área, mas ele era um cara que botava a bola para dentro no Leipzig, e o Leipzig tinha perdido esse jogador que não existia, né? E aí foi lá e trouxe o André Silva, que tinha feito 27 gols na temporada anterior. Então, parece um movimento razoável, pelo menos. Perdeu o Nagelsmann, não tinha o que fazer, né? O Bayern de Munique foi lá e pagou a multa rescisória, 25 milhões de euros. Trouxe um técnico da filosofia Red Bull, que conhece a filosofia Red Bull, Jesse Marsch, que já tinha passado pelo Salzburg. Então, também parecia um movimento correto, né? Eu tinha o pé atrás com o André Silva, é verdade, porque os 27 gols que ele tinha feito pelo Eintracht Frankfurt na temporada anterior me faziam pensar assim, é aquele típico de jogador, não que o André Silva seja exatamente o famoso One Season King, né? O jogador milagre de uma temporada, não é isso. Mas os 27 gols não correspondem ao que é o André Silva. Talvez fosse um jogador, sei lá, de 10, de 12, mas 27 talvez fosse muito. E acho que isso ficou um pouco provado, né? O que aconteceu? Vamos lá, vamos tentar desvendar o que rolou nesse Leipzig. Para começar, o Jesse Marsch, dentro de campo, ele tinha umas características um pouco diferentes em relação ao Nagelsmann. É um time que acho que pressiona o adversário um pouquinho menos do que o Nagelsmann, não que não pressione, mas pressiona um pouco menos. Tenta chegar mais rápido no gol. O Nagelsmann tinha mecanismos melhores para enfrentar defesas fechadas. E fora de campo ele perdeu o vestiário desde o início. Assim, ele não conseguiu lidar bem com os jogadores, foi a público, discussão com o Nkunku, por exemplo, né? Então ele ali já perdeu o vestiário. E aí
as coisas não foram andando, né? O André Silva demorou demais para se adaptar. No final, se você olha os números dele, não são péssimos, são justamente aquele que eu falei, aquele jogador lá de 10, 12 gols. 5 gols e 3 assistências. Né? Não é péssimo, mas não é também o que ele tinha feito lá no Eintracht Frankfurt. Né? Então ele demorou para se adaptar. O próprio Jesse Marsch demorou para decidir se ele ia tentar colocar mais um estilo dele ou se ele ia tentar recuperar lá o que o Nagelsmann fazia. Né? Teve um pouco disso. Olmo machucado. O Olmo era o principal jogador do Leipzig naquele início ruim. Depois ele se machucou e aí abriu margem para o crescimento já do jogador que poderia ser o meu destaque individual. Não, que é o meu destaque individual, que é o Nkunku. Assim, ele basicamente mandou ali naquele Leipzig, era o único jogador realmente bem no Leipzig, com os seus dribles, com as chegadas na área. Aliás, tanto na Bundesliga quanto na UEFA Champions League, né? Mas foi basicamente o que a gente falou lá do Frankfurt do Kostic, lá na primeira parte, que ele praticamente jogava sozinho na primeira parte do campeonato. O Nkunku foi praticamente isso durante o campeonato inteiro. Né? O único jogador do Leipzig que se destacou. O Poulsen, quando jogava, eu até diria que dava uma ajuda. Ele, para mim, é um jogador subestimado, porque ele consegue manter a bola na ligação direta, ele consegue dar sequência às jogadas. Ele não é brilhante, ele não é um craque, mas ele muitas vezes conseguia fazer esse ataque seguir, mas também caiu de nível, né? Então foi um Leipzig ruim, foi um Leipzig bem abaixo da crítica. Aliás, destaco outro jogador também, que foi o Gvardiol, né? Esse foi bem defensivamente também, como zagueiro, né? Construindo desde trás, ele conseguia fazer alguma coisa. Mas foi definitivamente um Leipzig abaixo da crítica, né? E aí, diante de todo esse cenário, perdendo o vestiário, em campo as coisas não andando do jeito que deveriam, Jesse Marsch demitido, um movimento entendível, só que por outro lado, eu já falava assim, vai trazer alguém que não conhece a filosofia Red Bull, será que era melhor dar mais tempo de Jesse Marsch? Aí traz o Tedesco, que o que a gente viu dele na Bundesliga não está de acordo com o que o Leipzig propõe, né? O Tedesco era aquele cara que no Schalke fez um time basicamente defensivo, levou o Schalke ao vice-campeonato, mas com características quase opostas ao que a própria Red Bull propõe como filosofia. Mas o que eu ouvi, né, eu não acompanho futebol russo, o que eu ouvi de quem acompanha era que no Lokomotiv Moscou as coisas tinham sido diferentes. Os 3 primeiros jogos dele, difícil de fazer avaliação. Um jogo muito bom contra o Gladbach, um jogo de médio para ruim contra o Augsburg, porque criou muitas chances, mas não conseguiu vencer, e um jogo muito, muito ruim contra... Eu agora esqueci qual foi a última parte. Bielefeld, obrigado, isso, Bielefeld. Um jogo bem, bem ruim. Então, como eu falei, 3 jogos não se avalia um técnico, mais ainda com esses resultados e com esses desempenhos que eu acabei de citar, né? Enfim, agora fica uma curiosidade, talvez até uma interrogação, se a gente não está pegando pesado demais com o Leipzig, que é o seguinte: a tabela dos pontos esperados, né, baseado nos gols esperados, que já é um conceito um pouco mais consolidado para quem acompanha o futebol mais de perto, né, dentro de uma partida você tira o ponto esperado daquela partida. Se você tem muito mais gols esperados do que o seu adversário, você tem muito mais pontos esperados, né? Você vai tender aos 3 pontos. Se os dois estão muito próximos, você vai tender a o mesmo gol, o mesmo ponto esperado. Por exemplo, se os dois times tiverem o mesmo gols esperados, né? Cada time tem 1,32 de pontos esperados, né? Porque como o empate vale 1, mas a vitória vale 3, então isso acaba desbalanceando. Então, o Leipzig, se você olhar essa tabela 2 pontos esperados, o Leipzig foi o 3º colocado. Né? É muito curioso isso. Então, se você for olhar no que o Leipzig produziu em termos comparando ao seu adversário, era para o Leipzig ter ido melhor e acabou pecando nas finalizações. Mas quem vê o jogo do Leipzig vê que faltou muito além de finalizar melhor.
E essa questão dos pontos esperados seria até um ótimo argumento a favor da permanência do Jesse Marsch, né? É Porque verdade. indicam a tendência de que o time está produzindo, mas ali no passo final, na finalização, acaba não transformando essa criação, esse predomínio nos jogos em gols. No entanto, apesar da Red Bull ser uma franquia que no futebol tem pensamentos modernos e tal, ela não se baseou muito nessa estatística para optar pela demissão do Jesse Marsch. Claro que podem ter acontecido muitos outros fatores podem ter pesado, né? Inclusive fatores extracampo que você já mencionou, Vitor, para essa decisão de quebrar o ciclo do Jesse Marsch e contratar o Domenico Tedesco. Agora, o que também atenua um pouco a situação, o trabalho do Jesse Marsch e também a situação do Leipzig como um todo, é que é um clube que perdeu o Julian Nagelsmann, que é possível um dos melhores treinadores alemães da atualidade, está com certeza no top 3. Perdeu o Pamecano, perdeu o Sabitzer, basicamente não pôde usar o Dani Olmo nessa temporada até agora. O Dani Olmo está contundido e, enfim, na última temporada foi um dos destaques da equipe do Leipzig. Então são muitos jogadores que o Leipzig perdeu de uns meses para cá, e nessa tentativa de reconstrução não vai ser uma tarefa fácil, né? Não vai ser uma tarefa fácil você conseguir repor todas essas peças de uma só vez. E ainda assim, o Leipzig, como você falou, Vitor, teve um dos principais destaques do campeonato até agora, o Christopher Nkunku, carregando as ações ofensivas da equipe do Mainz, da equipe do Leipzig até aqui. É inclusive o meu voto, meu destaque individual da equipe do Leipzig. É o seu também, não é, Vitor? Exatamente, Guilherme Nkunku é meu destaque individual. Beleza. E para você, Xará, o que você avalia dessa temporada até aqui da equipe do Leipzig, apontando já o seu destaque individual? O meu destaque individual é o Guardiol. Assim, se tem alguma coisa do time do Jesse Marsch que funcionou bem foi a defesa, e o Guardiol, obviamente, faz parte desse contexto. Não só também pelos fatores, os aspectos defensivos, mas também ofensivos do jogo, né? O trabalho do Marsch não ficou muito marcado por ter uma equipe que, em organização ofensiva, tivesse um bom desempenho, uma equipe muito mais de transição e de uma defesa mais consistente, por mais que o final do trabalho não tenha demonstrado isso. Mas ele conseguiu se destacar no sentido de acionar mais o Forsberg, fazer com que o Leipzig tivesse alguma coisa, conseguisse acionar e fazer essa transição defesa-ataque com mais qualidade. Então a minha escolha também reside nisso aí. O Vitor passou também por outros fatores externos, eu vou também citar algumas outras coisas, né? O Leipzig nesses últimos 2 anos, por assim dizer, na verdade não, nesse último ano, né? Com mais força que o Nagelsmann saiu na última temporada, o Leipzig tem meio que se desmanchando enquanto estrutura, né? O Leipzig perdeu o seu diretor esportivo, Markus Krösche, perdeu o Nagelsmann, perdeu o Tino Topmola, perdeu o analista de desempenho, né? Toda a comissão, assim, por assim dizer, do Julian Nagelsmann. Então, o clube realmente, quanto o clube, está passando por novos momentos, né? Christian Wiebel agora toma conta mais do futebol, além da parte de scout do clube. O Oliver Mitzlaff é o diretor esportivo, né? E apesar de não ter tido essa obrigação anterior ao Markus Krösche, e o Leipzig também diz que não vai contratar um diretor esportivo, na minha visão precisa, mas enfim. E também tem essas questões de relacionamento, né? O Vitor, não confesso que me perdi até no comentário dele. Eu não sei se ele falou do caso do Robben, que teve um problema que saiu no jogo do Leverkusen com 37 minutos do primeiro tempo. Teve o caso do Benny Henrichs, né, o lateral direito, que não vinha jogando, reclamou realmente que não vinha ganhando muitos minutos. Então, o santo do time não bateu com o Jesse Marsch. E agora eu enxergo uma equipe que tenta, que ainda de forma lenta, entrar num novo processo, né? Eu gostei da primeira impressão que eu tive do time do Tedesco. Gostei bastante do jogo contra o Gladbach. O jogo do Augsburg, como o Vitor disse, foi um desempenho mais regular.
E o jogo contra o Bielefeld, o Leipzig conseguiu consagrar o melhor jogo do Bielefeld na Bundesliga desde que ele voltou na temporada 9-10, provavelmente. Nunca vi o Bielefeld jogar tão bem. Nem na temporada passada eles jogaram tão bem quanto jogou esse jogo. Para você ver a dimensão de ruindade que o Leipzig teve nessa partida. Mas, enfim, é uma equipe que está se reconstruindo e caminhando a passos muito lentos, né? Vocês já citaram os problemas de lesões. Eu também diria que o Leipzig talvez esteja procurando esse homem-gol eternamente, talvez não encontre, né? É uma situação um pouco complexa, porque quando o Poulsen estava se encontrando mais com um gol, que é um jogador que sempre foi muito criticado pela parte técnica, mas que estava entregando gol, vai se machuca, pega Covid e desaba da temporada, por enquanto. O André Silva, muito timidamente agora, começa a marcar seus golzinhos e dar o ar da graça. Então, enfim, são problemas realmente que o o Leipzig tem que contornar agora nesse inverno. E até o Brobbey, por exemplo, é um jogador que já saiu do clube, voltou para o Ajax empréstimo. O Leipzig talvez não seja um dos grandes clubes com grandes movimentos no inverno, mas talvez um dos que mais vai conseguir ter tempo de trabalho, né? Uma coisa que o Tedesco precisa nesse momento de chegada ainda, de passar tempo muito curto no comando do time taurino. O Leipzig certamente esperava muito mais lá atrás do Sorloth, do Hwang, esperava também mais do Brobbey e espera mais também do André Silva. Tá difícil encontrar um camisa 9 para essa equipe do Leipzig depois da saída do Timo Werner, um fazedor de gols para esse time do Leipzig. E esse baixo aproveitamento, digamos assim, do expected goals, você tem um expected goals muito maior do que o seu número de gols marcados, passa pela carência, né, de um atacante mais de área com poder de finalização melhor, porque alguns gols que o Leipzig perdeu nesse primeiro turno são gols que você lamenta por um bom tempo, principalmente esse mais recente do André Silva, que foi um negócio inacreditável, né? Não lembro se foi na última ou na penúltima rodada desse primeiro turno. Foi no jogo contra o Gladbach, então foi na antepenúltima. Antepenúltima. Ele estava com o gol aberto, vazio. O Zomer tinha saído errado do gol e o André Silva ainda assim conseguiu acertar o travessão. Um lance realmente inacreditável que reflete um pouco a dificuldade da equipe do Leipzig em converter chances de gol em alguns momentos. O Leipzig, desde o acesso, desde que chegou à Bundesliga, não faz muito tempo, mas o Leipzig nunca ficou fora do top 3. Aliás, só ficou fora do top 3 da Bundesliga uma vez e nunca ficou fora das 6 primeiras posições. Depois de fechar em 10º esse primeiro turno, esse tabu, digamos assim, essa sequência está sob sério risco. E falando um pouco também das outras competições, né, o Leipzig está nas oitavas de final da Copa da Alemanha, mas foi eliminado já da Champions League. O Leipzig vai ter que disputar a UEFA Europa League. Tudo bem, o grupo era extremamente difícil, né? Tinha Bruges, tinha Manchester City e tinha PSG. Mas a gente também esperava um Leipzig competindo um pouco melhor a nível europeu, competir um pouco melhor do que fez ao longo da fase de grupos. Passando para o nosso segundo time desse segundo episódio do resumo do primeiro turno da Bundesliga, a gente tem o Hertha Berlim, que está nas oitavas de final da DFB Pokal, vai jogar contra a equipe do Union, né? Vai fazer o derby da cidade de Berlim. Um outro time que passou por uma troca de treinador ao longo desse último semestre, uma troca, de certa forma, até traumática pelos problemas extracampo que ela carregou. Saiu o Paul Dardai, chegou o Tayfun Korkut. Paul Dardai saiu com algumas rusgas, né, com o diretor esportivo Fred Bobic que chegou nessa temporada lá no Hertha. E olha, se por um lado a gente olha o Hertha Berlim na 11ª posição, é uma posição de certa forma até confortável, né, quando a gente pensa em briga contra o rebaixamento. Mas
ela acontece muito por conta de uma pequena arrancada final do Hertha Berlim nesse final de primeiro turno, vencendo 2 dos seus últimos 3 jogos, já sob o comando do Tayfun Korkut, porque se a gente pegar o recorte anterior, o Hertha Berlim estava brigando seriamente para entrar na zona de rebaixamento. Não me recordo se esteve dentro da zona de rebaixamento em algum momento dessa Bundesliga, Não. mas Até ficou a muito. quarta rodada teve. Teve? Ih, eu já tô. Sim, Eu tô... até a quarta De qualquer rodada teve e depois não teve mais, não. Ah. Pois é, de É qualquer forma, é verdade. um time que Tomaram ficou uma muito faca. tempo ali embaixo na tabela da Bundesliga. E esse 11º lugar, Vitor, me parece até um pouco ilusório. Vamos ver o que o Tayfun Korkut consegue produzir no comando do Hertha Berlim, mas acho que ele ainda vai ter muito trabalho para se livrar do rebaixamento. Olha, Guilherme, dessa vez a gente só não está em perfeita sintonia porque você usou a palavra ilusório e eu usei a palavra enganoso, né? Mas exatamente, mais uma vez, a mesma anotação que eu tive aqui, que essa 11ª posição ela é completamente enganosa pelo que o time fez. Cara, assim, vamos lá. O Hertha Berlim, a gente tem que contextualizar. É um time que, de 3 temporadas para cá, ganhou um aporte de um financiador muito forte, que é o Lars Windhorst. Lembrando que ele não furou a regra do 50+1, né? A voz, o poder continua no final na mão dos sócios, mas ele é o principal investidor da equipe. O Hertha Berlim investiu 150 milhões de euros em jogador, em contratações nas últimas 2 temporadas. E está indo para a briga contra o rebaixamento pelo 2º ano consecutivo. Né? Por que eu estou dizendo que está indo pela briga contra o rebaixamento? Porque foi basicamente essa a realidade do Hertha no primeiro turno, como já dissemos, 11ª posição, ilusória, enganosa, a palavra que você preferir. Então, com esses 150 milhões, o Hertha montou, em termos de nome, um time que não era para estar numa 11ª posição real, não, no meio de tabela real, não. Era um time para estar brigando por Liga Europa, por nome. O time do Hertha Berlim é melhor que o do Freiburg, é melhor que o Union Berlim, é melhor que o... Não sei se vocês concordam comigo, vocês podem até discordar, né? Talvez não seja... Talvez vocês acham que não seja lá essas coisas, mas na minha opinião, é melhor que o Mainz, entendeu? Talvez seja até melhor do que o Frankfurt. Porque, vamos lá, né? Schwolow no gol, um excelente goleiro. Torunariga, Boiatá, vamos lá, aí você vai um pouco mais para frente, tem Dárida, tem Ascaciba, e aí no ataque, então, nem se fala, né? Belfodil, Piatek, Jovetic, Zelk, assim, são jogadores que têm, sabe, alguma qualidade para colocar o Hertha. Ah, esqueci de citar o Serdar. Ekelkamp, que talvez, né, tenha sido... Vou até já dar meu destaque individual para mim. Ekelkamp, que foi talvez em alguns jogos alguma coisa razoável nesse ataque do Hertha, né? Então, assim, são jogadores que deveriam levar o Hertha para uma posição melhor. E não levam. Ou seja, tem alguém aí por trás que não está conseguindo fazer esses jogadores jogarem bem. Aí você pensa, então esse alguém aí por trás é obviamente o técnico. Bom, nas últimas 2 temporadas e meio, o Hertha Berlim, com o Tayfun Korkut, teve 6 técnicos. Nenhum até agora dá certo. Você desconta o Korkut, que não dá para fazer qualquer avaliação, né? Muito poucos jogos. 5 técnicos não deram certo. Será que o problema é realmente técnico? Será que o problema não está realmente na gestão da equipe? Né? E Chegou o as Bobic escolhas são agora. bem questionáveis, né? Vi o Exatamente. Jürgen Klinsmann. Pois é, assim, Klinsmann, bom, enfim, parecia até uma escolha, era uma escolha estranha, mas que bem ou mal você conseguia entender. Aí a escolha do Dardai talvez tenha sido a mais razoável, porque ele tinha feito um bom trabalho lá atrás e conhecia o clube como ninguém, mas como você já falou aí, ele entrou em rota de colisão aí com o Bobic, né? O Bobic acabou de chegar, é um
dos principais responsáveis pelo Frankfurt ter deixado de ser um time ioiô, ou um time que brigava para não cair, para ser um time que chegou a ser a semifinal de Liga Europa, campeão de Copa da Alemanha, né? Então, tipo, qualidade o Bobic tem, né? Agora, assim, não tá dando certo, sabe? Não tá dando certo o técnico, não tá dando certo os jogadores, não tá dando certo nada. É realmente muito, muito complicado. Assim, as perdas do Luque Bacchio e do Matheus Cunha não podem ser justificativas pro Hertha estar praticando um futebol tão ruim. Nessa Bundesliga que está todo mundo muito junto, né, como você já tinha dito, a diferença do terceiro lugar, que é o Freiburg, pro Arminia Bielefeld, que é o 17º, são só 13 pontos, né, e hoje a diferença do Hertha para uma Liga Europa, União Berlim, são 6 pontos. De repente, Liga Europa não, né, Conference League. São 6 pontos, né? Então, de repente, numa arrancada, até consegue alguma coisa, né? Um segundo turno melhor. Só que o futebol praticado não inspira essa confiança. Trabalho vai ser grande para o Tayfun Korkut nesse segundo turno da Bundesliga, mas pelo menos as primeiras impressões foram até positivas, né? Ele conseguiu dar um pequeno impulso nessa reta final do primeiro turno que levou o Hertha Berlim a essa 11ª colocação na tabela da Bundesliga. E dos 20 gols do Hertha Berlim, dos 20 gols marcados pelo Hertha no campeonato até agora, 7 saíram com o novo treinador Jovetic e Belfodil, parecem se entender bem. E por outro lado, o Piatek parece cada vez mais um dinheiro desperdiçado. E a gente entra nesse ponto que você falou, Vitor, sobre os investimentos que o Hertha Berlim vem recebendo do Lars Windhorst. O problema quando você tem dinheiro é quando você não sabe gastar esse dinheiro, quando você não sabe aproveitar bem esse dinheiro. E o Piatek e o Lucas Toussaint, as duas contratações mais caras da história do Hertha Berlim, até agora não mostraram que... não justificaram esse valor todo, não justificaram esse status de contratações mais caras da história de um clube. São jogadores que, inclusive, podem deixar o Hertha Berlim, talvez até nessa janela. Eu li uma notícia que o Hertha Berlim poderia negociar esses 2 jogadores, o que comprovaria como esse dinheiro foi mal investido. Somando o dinheiro investido no Piatek e no Toussaint, dá basicamente 50 milhões de euros. É uma quantia relevante, uma quantia considerável que poderia ser muito melhor aproveitada. 2 jogadores que até agora não deram certo lá na capital da Alemanha. E para você, Xará, o que explica essa temporada do Hertha Berlim, essa temporada até agora ruim, mas que a 11ª colocação até que distancia um pouco o time da briga contra o rebaixamento? Né? Vamos lá, tentar organizar esse Hertha Berlim, que é uma bagunça, uma linha do tempo. Assim, o flop, eu diria que o mercado de verão do Fred Bobic foi um flop, porque eu confesso que eu esperava movimentos mais agressivos, assim como a torcida do Hertha Berlim também esperava jogadores, talvez, mais jogadores em quantidade até. Porque, assim, a intenção, pelo que ficou claro no planejamento de Fred Bobic e Paul Dardai, era que o time tinha que limpar as cabeças fracas, né, foi a expressão que eu defini, do elenco, né? E cabeça fraca, leia-se Matheus Cunha, um cara que parece que é bom de bola para burro, mas que de grupo não é tão bom assim. Não foi só o Paul Dardai que se queixou dele, né? A gente também teve o caso emblemático do Bruno Labbadia. Você tinha o Jamarrodin Rozum, Dodi Luquebach, também, que não eram jogadores que agradavam muito ao Paul Dardai e acabaram saindo do clube. Então, Kelo Camp, Belfodil, enfim, alguns nomes aqui que vocês já citaram chegaram nas reposições. Só que, com as reposições vieram também as lesões, né? E muitos desses jogadores se contundiram de acordo com a temporada. O Paul Dardai teve algum momento do campeonato que chegou nem a ter defensores para montar o time. Então, uma equipe que ele já não tem muita vocação ofensiva, que é um pedido, que em tese é um pedido, né, pelo que a gente sabe, do novo Hertha Berlim, uma equipe ofensiva que joga para frente,
não havia muito desenvolvimento da equipe. A equipe talvez uma das mais chatas de ver jogos na Bundesliga, porque uma equipe muito que se limitava muito a se defender e que ali com um suspiro, né, com algum lampejo do Jovetic tinha alguma criatividade durante boa parte do trabalho do Paul Dardai. E quando você perdeu o Jovetic, em algumas vezes nessa temporada, né, no primeiro momento contra o Wolfsburg, e agora, no segundo momento, até agora com o Korkut, contra o Mainz, você vai tentando encontrar soluções para esse problema grande de criação. O Korkut, pelo que ainda já tem mostrado desse início de trabalho, é um treinador que já joga numa formação um pouco diferente, mas com muitas ideias ainda muito ligadas ao Dardai, e eu também não consigo ir contra esse primeiro momento do Korkut, até porque não só pelo resultado, mas porque ele também não tem tido muito tempo de trabalho, agora vai conseguir organizar a equipe, dar um pouco mais a cara dele nessa intertemporada. E vamos ver o que o Hertha Berlim é capaz de fazer. As contratações que vieram do verão, aquele campo, para mim, como o Vitor disse, que foi até o destaque dele, para mim foi um dos que mais agradaram, mas o meu destaque é o Jovetic, pela importância que ele tem no jogo e pelos gols que ele marcou, que foram importantes no decorrer da temporada. A gente ainda está vendo essa dupla dele com o Belfodil florescer, ou vinha florescendo, né? Porque, como eu disse, o Jovetic está lesionado. E agora a gente tem uma perspectiva boa do Maulida também fazer algo diferente. E também o Marco Richter, que talvez atrás do Jovetic tenha sido o melhor jogador do Hertha Berlim como um todo. Mas enfim, é um Hertha Berlim que ainda precisa se organizar. Eu acredito que nesse inverno o Fred Bobic, já com o clima no clube internamente mais calmo, né, já que ele queria demitir o Paul Dardai desde a derrota contra o Bayern, isso foi na terceira rodada. Então, ele teve muito pavio para aturar o Paul Dardai durante esse tempo todo. Então, vamos ver aí como vai se desenvolver o Hertha Berlim nesse momento agora pós-Paul Dardai e começo de Tayfun Korkut. Tayfun Korkut vai precisar ter muita atenção com a defesa do Hertha, porque o Hertha sofreu 35 gols no primeiro turno da Bundesliga, uma média de mais de 2 gols por partida, segunda pior marca do campeonato alemão até aqui. Ainda assim, eu vou colocar como destaque do Hertha Berlim nesse primeiro turno um jogador mais defensivo, o Santiago Ascacíbar, porque é um meio-campista mais defensivo e que sempre estava dando combate nos adversários. É um cara muito intenso que contribui bastante na marcação ali à frente da linha de defesa. Então, meu voto vai para o Ascacíbar. E agora a gente pula da 11ª para a 12ª colocação para falar do Bochum, time que subiu para a primeira divisão na última temporada. Está nas oitavas de final da Copa da Alemanha, sempre com drama, avançou nas duas primeiras fases ou na prorrogação ou nos pênaltis. Mas se a gente considerar que é um time que, repito, está chegando agora na elite do futebol alemão, Vitor, acho que é um papel digno que fez o Bochum nessa primeira metade do campeonato, um time que atua de forma extremamente defensiva nos seus jogos, na maioria das vezes, vê o seu goleiro ser bombardeado, mas ele corresponde bem, e é inclusive para ele o meu voto de destaque do Bochum nesse primeiro turno, voto no Manuel Riemann, Vitor. Bom, já adianto que a tua escolha de destaque é excelente, né? Mas eu acabei ficando com outro que eu vou falar um pouco mais na frente, né? Cara, assim, quando você vem da segunda divisão, o seu primeiro objetivo é ficar na primeira. Isso se tratando praticamente de qualquer lugar do mundo, mesmo se você é um time grande, né? Eu tenho certeza que o Guilherme está aqui, pode dizer melhor do que eu, ele botafoguense, o Botafogo é um time grande. Se o Botafogo ficar na primeira divisão na próxima temporada, ele vai se dar por satisfeito, né? Se for de maneira tranquila, então ele vai ficar mais satisfeito ainda. Então, se tratando do Bochum, que assim tem a sua tradição, né? Não é um time irrelevante dentro da Alemanha, não é, sei lá, um Paderborn que
vem de uma cidade pequena e que recentemente jogou a Bundesliga, não. O Bochum tem a sua tradição, mas não é não vou nem chegar em Bayern de Munique ou Borussia Dortmund, não é um Stuttgart, não é um Borussia Mönchengladbach, não é um Werder Bremen, tudo bem que o Werder Bremen está na segunda divisão, enfim. Acho que vocês entenderam em termos, não é um Colônia, né, que eu falei recentemente que é um time enorme, né? Então, se tratando de um time como o Bochum, ficar na primeira divisão traz esse feito ainda maior. E é isso que o time está fazendo, né? O Bochum só ficou na zona de rebaixamento durante 3 rodadas no primeiro turno todo, né? Rodadas 5, 6 e 7. Claro que a maior parte disso aí foi olhando para a zona de rebaixamento, mas mesmo assim está, de alguma maneira, dentro do esperado. E, melhor ainda, o time foi crescendo ao longo desse primeiro turno, ou seja, ele terminou melhor do que ele começou. Então, isso mostra primeiro uma ascensão, né? Um momento melhor do que o inicial. E mostra que o time que chegou da segunda divisão sem saber jogar a primeira divisão foi aprendendo aos poucos e foi conseguindo competir de igual para igual contra times melhores que ele, né? Vamos lembrar que conseguiu arrancar um empate contra o Borussia Dortmund, né? Então, realmente, assim, o Bochum vai ser um dos poucos times que a gente vai falar agora nessa segunda metade de tabela e segunda parte de chucrute, que a gente vai falar mais pontos positivos do que negativos, né? E aí, o que me agrada nessa equipe é que, assim, você tem jogadores, principalmente no ataque, que têm experiência em Bundesliga, não são completamente desconhecidos do público realmente que acompanha a Bundesliga, né? Eu estou falando, por exemplo, do Polter, do Zoller, que foi jogador do Colônia, foi jogador do Mainz também, né? Agora está até machucado, mas são jogadores que dão uma dinâmica nesse ataque do Bochum, né? O Holtmann também, que de alguma maneira mostra para o zagueiro adversário, falando, eu não sou ninguém, entendeu? Eu não joguei só a segunda divisão na minha carreira, não, também já joguei primeira. E aí, até por esse motivo, o meu destaque individual é justamente o Polter lá no ataque desse Bochum, né? Vamos ver se consegue manter essa qualidade. Aí, só citando mais jogadores, né? Resbecar também jogou primeira divisão por Wolfsburg, por Colônia, o Löwen jogou a primeira divisão pelo Nuremberg, né? E melhor brasileiro aí da Bundesliga, Danilo Soares, lateral esquerdo do Bochum, tá? Realmente fez um primeiro turno aí impecável também. Meu destaque individual é o Polter, mas tem alguns outros destaques que vale a pena a gente citar. Pois é, cara. Danilo Soares, confesso que eu não conhecia ele antes dessa temporada e de fato vem se destacando na equipe do Bochum. Tem bons números, é titular na lateral esquerda e eu não tinha pensado nele como o melhor brasileiro nessa Bundesliga, mas dá pra pensar nesse voto mesmo. Até porque, convenhamos, a concorrência não tá muito forte nessa temporada. Eu vou Xará, o que confessar você vê eu desse... roubei, o Guilherme, só tenho que confessar que eu roubei esse título do nosso Guilherme aqui, do Guilherme Monteiro, viu? Porque ele falou isso uma vez no Twitter e eu tô roubando, então, dando os devidos créditos, né? Por favor. Obrigado. Mas é ele mesmo, ele é o lateral que mais duelos defensivos venceu na liga. Então, qualquer crédito para ele é justo. E eu já vou logo adiantando, meu voto também é no Danilo. Não, o Vitor votou no Polter, perdão. Eu votei no Danilo, até por essas questões defensivas. Eu diria que para um time que está voltando da segunda divisão, o Bochum me é uma grata surpresa. Eu confesso que eu li com certa descrença, muito porque eu tinha visto na segunda divisão o Zuli, que era um jogador para a segunda divisão muito acima, e na minha humilde opinião, para o campeonato do Bochum, é um jogador que faria muita diferença na primeira divisão. Então, apesar de uma passagem fraca pelo Hoffenheim, faria muita diferença. Então, eu confesso, eu vi com certa descrença. Tanto que quando o ADM do Bochum Brasil falou aqui no nosso guia de temporada, falou que a gente pode abocanhar ponto dos grandes,
Eu tomei um susto. Ué, esse cara tá maluco, porra. Mas quando a gente vai ver a coisa Você acontecendo... vê o Gimo? Caraca, cara, como eu vou raciocinar com esse cara mandando essa aí, cara? Não tem como. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar. Enfim. Aí tanto que o Bochum tenta achar no Eduard Löwen sendo essa solução inicial para o Zulli, mas no final das contas tudo que o Sebastian Schiederlos tinha planejado, quase pouquíssima coisa ali deu certo. Stafflitz não deu certo, Azano não deu certo. Talvez o jogador que mais deu certo tenha sido o Antwi Adjei, que agora nesse final de temporada, nesse final de turno, ganhou um pouco mais de destaque. Mas os grandes nomes desse turno bom do Bochum são jogadores que eram coadjuvantes no time da segunda divisão. Mazovic, Pantovic, os sérvios do elenco. O próprio Gamboa também, apesar de ter se lesionado no início, fez um primeiro turno muito bom. E também os dois grandes pilares, os dois grandes símbolos desse time, que é o Manu Riemann e também o Lozilar, que o Thomas Reis baba muito o ovo dele, porque ele não esperava realmente, né, com 35 anos, o jogador apresentar um nível que ele está apresentando nessa temporada e na primeira divisão, é de se impressionar de fato. E é uma equipe assim, de jogo em si, uma equipe que aposta muito na transição. O Vitor trouxe um Poulter, que era um jogador que eu também estava indeciso de colocar no destaque, porque é o cara que faz a bola ficar presa na frente, é o cara da imposição física, do confronto com o zagueiro, de ganhar essa segunda bola, dar-lhe bola no Holtmann, e talvez nesse segundo ponta pelo lado, que é uma peça ainda que o Thomas Reis ainda não encontrou. Eu já citei aqui o Azano, citei o Antwi Adjei, citei o Pantovic, que são as principais peças. Você também tem que ter consciência da existência do Danny Blum, que também fez uma boa segunda divisão. E teve até alguns lampejos nessa temporada de bons jogos. Então também é outra opção no elenco do Thomas Reis. Mas no geral, as grandes forças do Bochum é a defesa sólida e a transição muito rápida com os alas, com a participação fundamental do Sebastian Poulter à frente dessa equipe. Bochum, Arminia Bielefeld e Augsburg fazem parte do trio que, digamos assim, não faz muita questão de ter a bola. São times que entregam a bola para o adversário. São os 3 times com menos posse de bola na Bundesliga e os 3 times com menos passes trocados no campeonato. Então isso acaba dizendo muito sobre o estilo de jogo dessa equipe do Bochum. Acaba que o Bochum é muito bombardeado durante os jogos, né? Mesmo quando arrancou um empate contra o Borussia Dortmund, foi muito bombardeado, e o Riemann acaba aproveitando essa oportunidade para se destacar e para brilhar, fazendo algumas defesas extremamente difíceis. É um dos goleiros mais bombardeados nesse campeonato alemão. Agora, pulando para a 13ª posição, a gente tem, olha, para mim ao lado do Leipzig. Eu estava ali na dúvida, né, entre Leipzig e Wolfsburg sobre a grande decepção da temporada da Bundesliga até aqui. No caso do Wolfsburg, muito por conta das bagunças que aconteceram extracampo. Vamos lembrar que já começou com uma bagunça enorme, né? O Wolfsburg venceu em campo o seu jogo de abertura na DFB Pokal, o jogo da primeira rodada, só que foi eliminado da competição porque fez uma substituição além do permitido. Na justiça, o Wolfsburg acabou sendo eliminado. Acabou também sendo eliminado da Champions League, fazendo uma campanha bem ruim na fase de grupos, não pegou nem Europa League, ficou na 4ª colocação do seu grupo, e na Bundesliga a equipe dos Lobos aparece numa modesta 13ª colocação. Temporada que começou, como eu disse, uma bagunça pela eliminação na Copa da Alemanha, já teve também troca de treinador, com Van Bommel saindo e o Florian Kohfeldt chegando, e nem o novo treinador, Xará, parece que conseguiu dar jeito nessa equipe, porque
A equipe fecha 2021 numa sequência terrível de derrotas e como última impressão, acabou passando uma péssima impressão, na verdade, diante do Bayern de Munique, numa atuação bem tímida, para dizer o mínimo, diante do Bayern de Munique. Perder para o Bayern de Munique na Allianz Arena é, entre aspas, normal, mas o Wolfsburg basicamente não jogou naquela partida e deixou uma impressão bem ruim. O Wolfsburg não sabia que quer vencer um jogo na Allianz Arena. Cara, que com o Borro agora. O Wolfsburg joga a Bundesliga desde 97, 98. Nunca venceu um jogo lá. Então a Allianz Arena foi inaugurada em 2005, né? Então acho que a partida... Obrigado, Vitor, pela correção. Enfim. Assim, o Van Bommel era aquele famoso... Foi o famoso cavalo paraguai, mas também a gente já sabia que ia dar errado, né? O nosso Vinícius aqui no guia da temporada já tinha alertado que não vinha sendo um grande nome no PSV, e na Alemanha também muitos problemas na pré-temporada, seja de lesões e seja de dificuldade de impor o seu modelo de jogo para os jogadores tinham dificuldade de pegar, e logo assim, no começo do trabalho dele, ele tem o Schaberschlager, que é uma das grandes peças desse Wolfsburg dos últimos anos, se lesiona de forma grave e simplesmente não volta dessa contusão séria. Talvez volte mais para o final da temporada. Então, o time do Wolfsburg foi uma equipe que se limitou a defender e basicamente está assim, até com Kohfeldt, por assim dizer. É uma equipe que depende muito do jogo de lado de campo com velocidade, né? O resumo que eu fiz aqui do jogo contra o Colônia diz muito do Wolfsburg também. Uma equipe que depende muito do Roussillon, do Imetia, do Luque Bacchio, do Babu, do Baku. Então, não tem muito jogo por dentro, você não consegue ter um desenvolvimento de jogo. Quando você tem a bola, você tem a obrigação de ter a bola. Então, está muito travado os jogos do Wolfsburg. O Wolfsburg não consegue desempenhar um futebol agradável. E isso aí, o Florian Kohfeldt, recentemente, né, já no comando da equipe, alega pela falta de treinamentos, né? Então, ele está tendo agora essa oportunidade. O Wolfsburg vai voltar aos treinamentos amanhã. Então, eles estavam de recesso, vão voltar amanhã. E esperam realmente que melhorem no seu rendimento apresentado nessa temporada, que foi fraquíssimo, né? Até pilares defensivos que a gente viu na temporada passada não fazem grande temporada. Por exemplo, o Lacroix. O Lacroix, que nessa temporada é um dos jogadores que mais tem de cartões vermelhos. Ele tem 2 expulsões no cartel dele. Brooks também um zagueiro muito questionado. O Bornov até agora não agradou. Então a gente tem problemas estruturais em todos os setores do campo. Então o que o Kohfeldt tem que consertar nessa equipe é muita coisa. E o Jörg Schmetzky e o Marcel Schäfer já até admitem que a disputa do Wolfsburg nesse campeonato é contra o rebaixamento. Eles admitiram erros de planejamento, de contratações, e vão tentar agora reverter esse cenário nesse inverno aí com algumas contratações. Inclusive o Ricardo Pepi, que está sendo um grande talento da MLS, está sendo muito ligado à equipe dos Lobos. Pois é, seria mais um americano invadindo a Bundesliga. Até agora a experiência tem sido boa, se a gente colocar na balança, né? Tem muitos americanos fazendo sucesso no futebol alemão ao longo das últimas temporadas. O Wolfsburg provavelmente vai trazer mais um. Agora, falando dos treinadores que passaram pelo Wolfsburg nessa temporada, é curioso como eles tiveram uma trajetória até parecida, porque o Van Bommel, apesar daquela gafe na Copa da Alemanha, ele começou bem a Bundesliga, começou vencendo jogos, foi líder ali no comecinho do campeonato, mas depois emendou uma sequência negativa, foi ladeira abaixo e acabou sendo demitido. Florian Kohfeldt, nos primeiros 3 jogos dele, 3 vitórias, parecia que ia conseguir alavancar a temporada dos Lobos, mas depois, quando começou a tropeçar, não parou mais uma vez o time foi ladeira abaixo. E agora a sequência de derrotas do Wolfsburg está em 7. Nem o Van Bommel teve uma sequência tão grande de resultados negativos, Vitor.
uma temporada difícil para o Wolfsburg, em que até o Weghorst, que era o principal nome da equipe na temporada passada, vem decepcionando. Por isso mesmo eu coloquei o Arnold como destaque individual da equipe nessa temporada até aqui. Bom, vamos lá. Aliás, Weghorst, que a gente tem que criticar aqui, o Kimmich, com muita justiça, tomou muita porrada por ter se declarado um antivacina. Né? Praticamente um antivacina, porque, enfim, colocou dúvidas. O Weghorst é no mínimo igual, assim, no mínimo igual e não toma nem metade do que toma o Kimmich, né? Então, para deixar claro aqui, o Weghorst é um antivacina praticamente declarado, tá? Então, que seja feita a crítica que nem a gente faz ao Kimmich. Bom, dito isso, vou até tentar aqui voltar atrás, contextualizar o que é esse Wolfsburg. O Wolfsburg Bom, o Wolfsburg, a começar, não é exatamente um time tradicional, né? Um time que só chegou na Bundesliga no final da década de 90, o Guilherme até já citou isso. Não é um time com torcida, assim, a torcida se limita mesmo ali à cidade de Wolfsburg e olhe lá. Os grandes times ali da região são Hannover e Braunschweig, né? Tô falando grandes, não necessariamente resultado, né? Tô falando em tradição, história, exatamente. E aí o Wolfsburg, enfim, chegou lá no final da década de 90, foi crescendo aos poucos, ganhou lá a Bundesliga em 2009, naquele time com grafite, Dzeko, Josué era o capitão, né? E bom, aí teve algumas Bundesligas bem medianas, não voltou à UEFA Champions League, por exemplo, até ter aquela temporada mágica com Kevin De Bruyne. Perisic também fazia parte daquela equipe, que foi vice-campeã em 13-14, não, em 14-15. E, bom, aí depois caiu absurdamente, precisou jogar 2 vezes os playoffs. Vamos lembrar aqui, a Volkswagen teve uma crise muito forte, mas mesmo assim os jogadores não eram exatamente ruins a ponto de você falar que o time precisa jogar os playoffs. Jogou 2 vezes os playoffs, uma não bastou. Aí depois conseguiu 2 vezes seguidas classificação para a Liga Europa, e na sequência a classificação para a UEFA Champions League. Ou seja, você pensa assim, o Wolfsburg voltou ao normal, né? O dinheiro da Volkswagen está sendo suficiente, pelo menos, para fazer o Wolfsburg brigar por competição europeia. Né? Digamos mais ou menos como é a realidade do Hoffenheim, nas últimas, tirando uma exceção ou outra, nas últimas, sei lá, 10 temporadas, foi praticamente isso. Né? Então o Wolfsburg estava voltando a essa realidade. Aí você vê essa temporada, é quase um balde de água fria, né? Nesse sentido. A gente teve, da temporada passada para essa, a saída do Oliver Glasner depois de um bom trabalho, mas por quê? Porque brigou com o Schmadtke, né? O Guilherme já falou das complicações dele, já tinha brigado com o Labadia, então realmente é uma situação complicada. E aí você traz o Van Bommel, um cara não é exatamente um cara com muita experiência, ele começa muito bem, muito baseado naquele time lá do Glasner, porque era um time muito defensivo, né? Um time que tinha sua principal força na defesa e não no ataque, mas que tinha o Weghorst encapetado. E o Van Bommel começou bem, né, como você disse, baseado nessa defesa, e aí eu até falei, o Wolfsburg melhorou em relação da temporada passada, né? Não perdeu ninguém realmente relevante, né? Atacaram o Lacroix, quiseram o Weghorst, os dois ficaram, e ainda chegou gente para o setor de ataque, que eu falei, cara, agora não é só o Weghorst ali, né? Agora é Waldschmidt, é Luque Bacchio, é o Nimesha, né, que até teve alguns momentos de brilho nesse primeiro turno, e não foi o que se viu, assim, longe disso. O Weghorst caiu de nível e a palavra que o Guilherme gosta de usar, né, o casamento dos jogadores foi muito ruim. Realmente, e aí também, colocando já o meu destaque, eu vou contigo, Guilherme, é o Arnold. E que mesmo assim também não foi um excelente jogador, o que ele já tinha jogado, o que ele jogou na temporada passada, né? Foi um time que perdeu essa força na defesa já com o Van Bommel, veio essa sequência muito negativa. O Van Bommel, na cabeça dele, foi demitido de surpresa, ele não esperava isso, ele queria mais tempo para trabalhar, não teve esse tempo. O movimento no Kofeld
naquele momento até me pareceu correto, porque era um técnico que chegou a dar para o Bremen um padrão ofensivo muito agradável, e eu pensei, bom, com esses jogadores talvez o Kohfeldt relembre os seus melhores momentos de Werder Bremen, que fizeram ele ser escolhido pelos próprios técnicos da Bundesliga o melhor técnico da temporada. Eu sou ruim de data, acho que 18, 19. Foi. Pois é. Então acho que parecia um movimento correto, mas depois de 3 jogos também pareceu mais o Florian Kohfeldt que rebaixou o Werder Bremen, não o que quase levou para a Liga Europa, né? Mais uma vez a defesa se desmilinguiu, o ataque continua não funcionando, e hoje a gente vê um Wolfsburg que a realidade, embora ainda esteja muitas posições acima da zona do rebaixamento, a realidade é mais essa do que retornar a uma competição europeia. Na minha fala, eu acabei esquecendo o meu destaque. Só para relembrar, o destaque vai para o Felix Mecha. Lucas Mecha, o irmão dele que é o Félix. É o Lucas, o atacante, camisa 10. O Mecha que acabou até colocando uma concorrência, né, nessa posição de atacante mais avançado, mais centralizado nessa equipe do Wolfsburg. Marcou seus gols, viu também uma fase ruim do Wout Weghorst lá na frente. É um jovem atacante também que está despontando na Alemanha. Vamos ver como ele dá continuidade à carreira dele. E vamos ver se o Florian Kohfeldt consegue tirar a equipe do Wolfsburg dessa parte de baixo da tabela. Agora, o Wolfsburg tem apenas a Bundesliga para se preocupar, né? Então, tempo para treinamento ele deve ter, porque não tem mais competição europeia, não tem mais Pokal. Bom, assim como o Leipzig e o Wolfsburg, o Borussia Mönchengladbach também chegou de treinador novo para essa temporada e decepcionou. Só que lá no Gladbach ainda não tivemos demissão. O Adi Hütter continua no cargo, mas conseguiu levar o Borussia Mönchengladbach apenas até a 14ª colocação nesse primeiro turno da Bundesliga. E é incrível como os grandes momentos do Gladbach nessa temporada foram justamente contra o Bayern de Munique, o grande bicho-papão do futebol na Alemanha. O Gladbach empatou com o Bayern na abertura da Bundesliga em um jogo que poderia, tranquilamente ter vencido, teve chances para isso. E na Pokal, já mencionamos esse jogo no primeiro episódio desse resumo do primeiro turno, amassou o Bayern de Munique, venceu o Bayern de Munique por 5-0. O problema, Xará, é quando o Borussia Mönchengladbach não enfrenta o Bayern de Munique, por mais irônico que isso possa parecer. Com certeza, né? E também quando enfrenta o Dortmund também. É um time que o Gladbach se dá muito bem. E eu acho que se a gente está falando desses dois times em específico, diz muito sobre quem o time do perfil do time do Gladbach, do Adi Hütter. É uma equipe que gosta de jogos grandes, assim como o treinador Adi Hütter gosta de jogos grandes, né? Para mim não surpreendeu nem um pouco ele ter eliminado o Bayern de Munique da Pokal. É um treinador que, para esses tipos de jogos, tem um planejamento de jogo muito bom. Então, e sempre me agrada muito a ver. Então, esse trabalho ruim dele do Gladbach, obviamente, surpreende negativamente, porque você vê que quando o trabalho estava começando a encaminhar para um lado positivo, para um lado bom, com os jovens, né, o Scali, o Nets e o Manu Koné, de repente, né, não, às vezes nem por conta dele também, os jogadores se machucam e toda a boa estrutura que estava sendo criada se perde e o Gladbach cai de ritmo muito abruptamente, com rendimentos muito ruins, uma equipe que se tornou muito limitada a jogos de contra-ataque, de bola parada, quando fazia gols e quando tinha ali um desenvolvimento de jogo bom. Então é uma temporada assim, muito frustrante por tudo que o Gladbach almejava, né, e tudo que esperava-se também do Adi Hütter enquanto treinador. Se tem alguma coisa ainda que tá de positivo é o desenvolvimento desses jovens, né, principalmente o Scali, o Nets e o Manu Koné, como eu já citei. Só cresceram, não tiveram nenhuma regressão. E outros jogadores que talvez foram destaques em outras temporadas estão
baixa, Alexandre Player, Marcos Churran, Zaccaria, né, nesse final agora, assim, nesse final de turno, muito mal, falhou até no jogo contra o Frankfurt. Enfim, tá realmente a situação de Adi Hütter é muito conflitante dentro do clube e acaba trazendo resultados ruins para o clube, né? Obviamente porque ele está sendo um treinador e a equipe não está conseguindo jogar bem, tem gritos de Hütter House, você conseguiu escutar isso do Borussia Park no jogo contra o Frankfurt. Enfim, é uma decepção geral. O Max Eberl também vai ter que trabalhar nesse inverno para tentar reforçar essa equipe. A gente já teve agora, exatamente nessa noite, quase madrugada, que o Mats, né, o Matthias Ginter, não vai ficar para a temporada de 2022, o Zaccaria também não vai ficar, então a equipe já vai ter que ter um rearranjo de elenco, vai ter que se remontar, então aí são alguns desafios que o Max Eberl tem para o futuro aí do Gladbach nesse inverno e também no próximo verão. Tentando resumir um pouco do seu comentário, Xará, acho que o Gladbach passa por um momento de transição mesmo. A gente vê esses caras jovens, né, nas laterais, o Luca Netz, o Joe Scally, o Manu Koné no meio-campo se destacando muito nessa temporada, ao passo que caras mais veteranos como Matthias Ginter e Denis Zakaria, que nem são tão veteranos assim, na verdade, mas têm uma idade um pouco maior do que esses três primeiros que eu citei, vão fechando seu capítulo, né, no Gladbach, vão fechando esse capítulo para dar continuidade às suas carreiras em outros clubes. De qualquer forma, o meu destaque individual do Gladbach nessa temporada até agora vai para um desses caras um pouco mais veteranos, vai para o Jonas Hoffmann, que é o artilheiro do Gladbach na Bundesliga, mas também se destacou na criação de jogadas. E aí você para e me pergunta, o Hoffmann não tem nenhuma assistência na Bundesliga até agora, mas o Hoffmann lidera o time em passes para finalização e lidera também nas expected assists, nas assistências esperadas. Ou seja, é um cara que está produzindo também na parte da criatividade, na parte da criação no meio-campo, mas os seus companheiros não estão aproveitando bem as oportunidades que aparecem. E além disso, o Hoffmann também surgiu como artilheiro nessa temporada, por isso que eu voto nele como o grande destaque individual do Borussia Mönchengladbach. E você, Vitor, como você me explica essa temporada ruim da equipe dos Potros, que acaba 2021 na 14ª colocação da Bundesliga? Cara, eu vou confessar que o Gladbach é o time mais difícil para mim de eu explicar. Vamos lá, o Hütter não foi demitido. Não foi demitido porque, tirando essa sequência recente aí de 5 jogos sem vitória, e que aí a época que, obviamente, ele está mais pressionado, né, a bola da vez, talvez, para ser demitido, junto com o Kofeld, que a gente acabou de citar no Wolfsburg, né, ele não tinha ficado mais do que 3 jogos sem vitória. Então era assim, ok, fica 3 jogos sem vencer, aí vence uma, aí perde, aí de repente consegue ficar 3 jogos sem perder, aí perde de novo, aí fica outros 3 sem perder. Então, assim, até essa sequência de 5 jogos muito ruins, o Gladbach estava dando umas osciladas. Por isso que eu digo que eu tenho dificuldade um pouco de decifrar esse Gladbach. É um time que lá no início, com o início ruim, que nas 5 primeiras rodadas só venceu o Arminia Bielefeld, venceu jogando mal, o Adi Hütter tentou falar assim, não, eu não vou trazer o meu esquema de 3 zagueiros que eu usei lá no Frankfurt, eu vou manter a linha de 4. Aí não deu certo, aí tentou usar a linha de 3 dele, aí deu uma melhorada, com o Koné e com o Zaccaria jogando muito bem, mas aí de repente o time deu uma caída, ele volta para a linha de 4. Então, assim, é um time que oscilou demais, ou seja, ele, por ter oscilado demais, o Adi Hütter não estava exatamente sob muita pressão, né? E aí ainda conseguiu essa vitória sobre o Bayern de Munique na Pokal, tudo melhora, né?
Só que aí vieram esses últimos 5 jogos que foram um desastre completo. Colônia, Freiburg, Leipzig, Frankfurt e Hoffenheim. Tirando o empate contra o Hoffenheim na última rodada, que foi 1-1, foram 17 gols sofridos. Ou seja, metade dos gols sofridos do Gladbach, mais da metade dos 32 gols sofridos do Gladbach nesse primeiro turno, foram entre as rodadas 13 e 16, que foram 4 das 5 últimas. Né? É realmente assim, muito... É difícil de você definir, é difícil de você aceitar algo assim. Foi um time completamente apático nesses últimos nesses últimos 5 jogos. Ali que eu falei, cara, tipo, não sei se tem alguma coisa errada do vestiário com a Adi Hutter, não sei. Porque assim, o time é melhor do que isso. Concordo muito com o Guilherme Monteiro. Jogadores de ataque jogando muito abaixo do que podem, né? Alguns voltando de lesão, é verdade. Pleato, o próprio Embolo, né? O Stindl pode render muito mais. Tirando o Hoffmann, que eu concordo contigo, Guilherme, que teve o seu mérito, né? Foi um time ruim. É um time que há muito tempo a defesa não é exatamente o forte, e como a gente falou do Borussia Dortmund lá na outra parte, mais uma questão de sistema do que uma questão de indivíduo, né? Porque Ginter e Helvetti, para mim, são bons zagueiros, por incrível que pareça. Tem muita gente que critica o Ginter, eu acho ele um zagueiro bem razoável, acho que ele num sistema consistente vai conseguir ir muito bem. O Helvetti, então, talvez seja até melhor do que o Ginter, mas não funcionou. Está provado aí nesses últimos 5 jogos que o sistema defensivo do Gladbach, assim, que já não é um primor, foi terrível, né? Então, cara, eu não sei o que esperar. Eu gosto muito do Adi Hutter, de verdade. Eu acho que o que ele fez com o Frankfurt foi algo absurdo. Ele, assim, mesmo muitas vezes tendo trocado os seus jogadores, ele conseguiu renovar o time do Frankfurt. Achei que ele ia dar certo no Gladbach, não está dando. A opção de momento do Max Eberl é manter, então, sinceramente, a minha torcida é para que dê certo, de verdade. E, cara, o meu destaque individual, que para mim um jogador que oscilou também, mas que teve mais altos do que baixos, e que para mim é o melhor goleiro da Bundesliga, se você for pegar as últimas 3 temporadas, Jan Sommer. Putz, eu tava na dúvida entre o Hoffmann e o Sommer, e confesso que essa sequência final de muitos gols sofridos pelo Gladbach acabou pesando contra o goleirão suíço, mas ele de fato fez um ótimo primeiro turno. A situação do Gladbach poderia ser mais crítica se não fossem algumas grandes defesas que o Sommer fez ao longo dessa primeira metade de Bundesliga. Xará, você escolheu quem aí de destaque individual, de melhor Manu jogador Koné. do Gladbach? Manu Koné. Botando aí na jovem geração do Borussia Mönchengladbach, que está ganhando bastante espaço nessa temporada. Bom, a notícia boa para o Borussia Mönchengladbach é que o campeonato alemão recomeça enfrentando o Bayern de Munique. Para a maioria dos times isso é notícia ruim, mas para o Borussia Mönchengladbach pode ser um alento, né? Vamos ver se eles conseguem surpreender os bávaros mais uma vez nessa temporada. Agora, no caso de Gladbach... E se o Gladbach ganha, ela vai igual uma puta, achar que vai ganhar o campeonato alemão de novo. Eu vou ganhar nada. Não se iluda, Xará, não se iluda. Já vou adiantando isso. Mesmo com a vitória do Gladbach. Assim, no caso de Gladbach e de Wolfsburg, que são os 2 últimos times que a gente comentou, eu ainda acredito, pela qualidade dos elencos, que são times que não devem brigar contra o rebaixamento. Mas de agora em diante, eu acho que são equipes que de fato vão brigar até o fim para não partir para a segunda divisão. O 15º colocado da Bundesliga ao final desse ano é o Augsburg. Augsburg que foi eliminado da Copa da Alemanha já, caiu diante do Bochum na segunda rodada. Olha só, é um dos poucos times que derrotou o Bayern de Munique nessa temporada, mas produziu pouco. Além disso, uma história parecida com a do Borussia Mönchengladbach, Xará. Mas no caso do Augsburg, já não sei se a equipe tem muito mais de onde tirar para buscar uma ascensão na tabela, para buscar uma recuperação no campeonato. Imagino que a briga do Augsburg seja mesmo ali embaixo para evitar o rebaixamento.
De fato, né? O Augsburg, que, para quem gosta de rir aqui das minhas participações no Chucrute, promoveu um certo entretenimento. Quando o Augsburg venceu o Bayern de Munique, eu cantei o hino do Bangu aqui no podcast. Enfim, mas falando da equipe em si, a temporada também se desenvolveu como ela previa, né? O Augsburg teve uma pré-temporada com muitas lesões, pouquíssimas opções de treinamento, né? Goelove, Oxford, Dorkai, Finnbogas, Niederlechner foram problemas constantes, não só na pré e também já estendendo a temporada. Então acho que a equipe passou com muitos sufocos por causa da ausência desses 5 jogadores, né? Porque eles são jogadores bases de cada setor do campo, principalmente, obviamente, né, da zaga e do centro e do ataque. E com isso, Zekiri, Marco Richter não, Rubem Vargas não conseguiram ser tão consistentes para entregar essas outras opções ao Marcos Weinziel. Isso referindo-se ao ataque, mas na defesa também pode-se ler Gamini, Vinta também, enfim. Enquanto teve pelo menos o Goelove e o Oxford como opções, esse time teve alguma estabilidade defensiva, né, que é o que notabilizou o trabalho do Marcos Weinziel, até diferente da primeira passagem dele, que foi até marcada por algo bem mais ofensivo. E foi uma equipe de muita bola parada, né, de muito contra-ataque. Lembrando o Augsburg padrão, né, que eu diria que Manuel Baum e parte do trabalho do Heiko Herrlich também foi um trabalho, de certa forma, bom no Augsburg. Mantendo essas bases, o Augsburg teve até alguma competitividade. Mas dos postulantes ali ao rebaixamento, talvez é o que esteja junto com o Furt em situação mais complicada, porque você sabe que tem jogadores muito experientes, mas que são instáveis fisicamente. Então, você vai ficar muito ali no bambo para torcer para esses jogadores não se machucarem mais e ajudar a equipe a ter mais consistência nos rendimentos na etapa final do campeonato. E se tem algum alento para esse início de segundo turno, é que o Finnbogas e o Niederlechner já são opções para o jogo contra o Hoffenheim, que é o jogo de abertura do segundo turno para o Augsburg lá em Sinsheim, na casa do Hoffenheim. E o meu destaque da equipe do Augsburg é o Reece Oxford, jogador que participou muito de gols na parte ofensiva, mas que defensivamente também teve um trabalho impecável. Foi uma base, como eu citei aqui no meu comentário, defensiva desse time. Também confesso que fiquei em dúvida no Niklas Dorsch, também no meio campo. Também vou de Reece Oxford, Xará. O Augsburg é uma equipe bem defensiva, que não costuma ter muito a bola, não costuma ter o predomínio da posse de bola, então coloquei meu voto nesse jogador, nesse zagueiro inglês que se destacou ao longo do primeiro turno da Bundesliga. Finnbogas e Niederlechner se destacou bem em 2 desfalques durante boa parte desse primeiro turno da Bundesliga. Finnbogas só disputou 3 partidas, Niederlechner 11. Tiveram muitos problemas físicos durante o primeiro turno. E, Vitor, o Augsburg, na temporada 2014-2015, ocupou a 5ª colocação. Foi uma posição final espetacular diante do que a gente espera de um clube como o Augsburg. E desde então nunca ficou acima da 12ª colocação. Então a gente está acompanhando o Augsburg ali mais ou menos disputando o seu campeonato, né? Não é uma equipe que vai brigar por competições europeias, é uma equipe que vai ali mesmo disputar até as rodadas finais para não ser rebaixada. Eu acho que sim e não. Sim, está disputando o seu campeonato, porque realmente não é um time que enche os olhos. Assim, acho que o Guilherme falou, né? O Guilherme Monteiro falou da questão aí junto com o Greuther Fürth, os times mais complicados, e eu acho que em futebol praticado o Augsburg foi ainda pior do que o Stuttgart e o Arminia. A gente ainda vai falar neles. Então, sim, tá de acordo, sim, porque tá de acordo com que vem jogando. Todos esses problemas de lesão
faz com que o Augsburg seja um time, né, abaixo da crítica também. Só que não, porque, por outro lado, tudo bem que chegou lá em 14-15 na quinta colocação, mas depois a gente viu um Augsburg, assim, tirando... acho que agora eu não estou aqui com as colocações exatas, vocês podem me dizer melhor, mas foram times que justamente essa 12ª posição, né, que foi a melhor da equipe depois disso, o Augsburg conseguiu disputar no meio da tabela, nunca correu grandes riscos de rebaixamento. Eu, inclusive, em alguns anos apontei, não, nesse ano o Augsburg cai, nesse ano o Augsburg cai. E não caía, sempre, e não caía, não é que não caía escapando na última rodada, não caía assim, com uma certa tranquilidade. Na temporada passada até foi conseguir escapar, acho que só realmente no final. Penúltima rodada, ganhou do Werder Bremen, colocou o Werder Bremen no buraco e se salvou. Exatamente. Então pronto, assim, então acho que mas normalmente o Augsburg nas últimas temporadas, mesmo sem brilhar, mesmo sem brigar lá em cima, foi um time que conseguiu mais coisa do que esse está conseguindo, digamos assim. Porque eu olho para esse Augsburg e falo, cara, esse time vai cair, esse time vai ser ultrapassado pelo Stuttgart, vai ser ultrapassado pelo Arminia, ou vai no mínimo jogar playoff, né? Vai no mínimo jogar playoff. Porque assim, é um time que tenta ir para o físico na maioria das vezes. Cara, não tem setor ofensivo, ok? A lesão do Finn Bogason e do Niederlechner é um agravante. Mas aquele time do Heiko Herrlich era um time basicamente que se fechava e tentava jogar no contra-ataque, e o Weinzel tenta fazer a mesma coisa, mas sem, não vou dizer sem, mas com muito pouca qualidade. Então, eu acho realmente que se é para dar palpite, vai cair lá no final. Bom, meu destaque individual, acho que nesse Augsburg bem ruinzinho. Acho que o Oxford é um bom nome, mas eu acabei ficando justamente com a outra opção de vocês, né, com o Niklas Dorsch. O Augsburg vai ter bastante trabalho aí para se recuperar na temporada. Tá na briga contra o rebaixamento. Marcus Weinziel vai tentar tirar a equipe da lama mais uma vez. Descendo um degrau nessa tabela da Bundesliga e já chegando no final dessa edição do Chucrute FC, desse resumo do primeiro turno, a gente encontra uma equipe que, olha, acho que a gente também não esperava encontrar tão baixa assim na tabela, mas as contusões acabaram colocando o Stuttgart numa situação ruim nessa temporada. Um time que foi destruído não só pelas contusões, né, de caras como Silas Mvumpa, Silas Wamangituka e Sasa Kaladzic, mas também pelas vendas de caras como Gregor Kobel, Nico Gonzalez, Pellegrino Matarazzo, que na temporada passada nos surpreendeu pela forma corajosa, pela forma ofensiva de colocar o Stuttgart em campo. Nessa temporada, Xará não está conseguindo colocar em prática as mesmas ideias. Na verdade, até tenta colocar em prática as mesmas ideias, mas elas não vêm sendo executadas de uma forma tão eficiente quanto na temporada passada. Perfeita a sua palavra final, execução. Porque a ideia está ali, ela existe. E os atletas até conseguem desenvolver boa parte delas, né? O problema é quando chega na parte final do campo, que o nível, né, de diferença entre Kaladzic, Silas Mvumpa e Nico Gonzalez é muito díspare em relação a Marmoush, a Koulibaly, Forster. Forster, Máximo e outros jogadores do Stuttgart. Mas enfim, você já disse boa parte aí das lesões, né, e que foi o dificultador de encaixe desse time no geral, né? O Stuttgart foi até agressivo no mercado, tentando trazer o Fagir, trouxe o Fagir, um destaque da Liga Dinamarquesa, trouxe o Marmoush, que jogou uma segunda divisão muito boa pelo São Paulo, mas nenhum dos dois, de fato, conseguiu agradar. A gente também viu o Matarazzo tentar o Al Gaddioui, que definitivamente não é um jogador de Bundesliga, no máximo de segunda divisão. Então, o tempo que o Stuttgart ficou tentando se encontrar no campeonato foi o tempo suficiente para ele estragar a sua campanha no primeiro turno, né?
E se no meio desse turbilhão de coisas negativas, a gente viu o Dinos Mavropanos sendo um cara ali diferencial, por assim dizer, porque era um cara que fazia os gols, participava na defesa, na construção e surpreendia com belos gols até, chutes de fora da área, como no jogo contra o Gladbach, lances de cabeçadas, enfim. Foi um cara ativo ali no ataque nas bolas paradas, que foram um dos meios principais que o Stuttgart encontrou para chegar às redes adversárias, né? E eu acho que, assim, para o futuro, a expectativa é positiva, né? Já que o Kalajdzic volta tá voltando agora dia 31 de dezembro. Sousa, a mesma coisa, também teve um problema no ombro. E o Silas Mvumpa, que estava agora nessa semana que se passou no Congo, registrando o novo nome dele, já está de volta à Suábia e vai poder ganhar mais minutos ainda nessa temporada, a partir no começo do segundo turno. Então, para mim, o Stuttgart tem boas perspectivas de sair dessa incômoda zona de repescagem nessa temporada. Até porque já mostrou futebol, apesar de tudo que a gente está falando, já mostrou futebol para isso. E eu acredito que vai sair com alguma facilidade. Pois é, já mostrou bom futebol, né, na temporada passada, um futebol ofensivo que chamou bastante atenção, mas as contusões acabaram minando o trabalho do Pellegrino Matarazzo. Acho que a coisa mais curiosa do Stuttgart nessa temporada, Xarai, você passou por isso no seu comentário, é como os defensores são os protagonistas ofensivos dessa equipe, né? Os dois maiores artilheiros do Stuttgart na Bundesliga atual se chamam Mavropanos e Kempf, que são dois zagueiros. O Mavropanos tem 4 gols marcados no campeonato alemão e o Kempf tem 3. Até por conta disso, mas não só por isso, eu coloco o Mavropanos como destaque individual da equipe do Stuttgart. O meu também. Já são 2 votos. E, assim, o Mavropanos, além de marcar seus gols lá na frente, ele também contribui bem na defesa. Também tem uma boa saída de jogo. O Xará já fez um ótimo comentário sobre esse zagueiro grego do Stuttgart, que está por empréstimo lá na equipe alemã. Ele pertence à equipe do Arsenal. Vamos ver se o Stuttgart consegue manter ele para além do final dessa temporada. Vitor, qual que é a avaliação que você faz dessa equipe do Stuttgart, que, como o Xará falou, tem ainda uma ideia de jogo, mas não consegue executá-la muito bem? É uma equipe que vem mostrando dificuldades diante dos desfalques no elenco do Pellegrino Matarazzo. Acho que vocês já falaram muito bem, né? Acho que as perdas acabaram pesando demais, né? O setor ofensivo era um e virou outro, né? Assim, você pega o Frankfurt, que sofreu com isso nos últimos anos, né? Tinha lá Rebic, e Haller, aí conseguiu se adaptar com Kamada, André Silva e Yunis, aí sai todo mundo de novo e aí demorou um tempo para se adaptar. O Stuttgart está nessa com um nível maior ainda, com jogadores piores, com dificuldade de se adaptar. Né? Você, por exemplo, ainda nesse momento tem um Borna Souza machucado. Borna Souza, vamos lembrar, a gente falou, né, de Nico Gonzalez, de Silas Mvumpa e de Kalajdzic. Né? O Borna Souza era o cara que botava a bola na cabeça do Kalajdzic, praticamente. Foram várias e várias assistências dessa maneira. Chegou até a ser cogitado para a seleção alemã, deu todo aquele imbróglio com a seleção croata, porque aí ele foi convocado para a Croácia, e aí a Croácia foi convocado para a Alemanha, e aí não podia jogar pela Alemanha, e aí a Croácia não quis mais também. Né? Então, enfim, ele está machucado e esteve muito abaixo nesse segundo turno também, acho que até porque não tinha ninguém para completar as bolas de cabeça dele, né? Quem completava as bolas de cabeça era nas bolas paradas justamente os zagueiros que vocês também citaram, né? O Mavropanos e o Kempf. Aliás, o Anton também foi muito bem, né? O setor defensivo do Stuttgart se destacando definitivamente em relação ao setor ofensivo. Né? Eu ainda acredito que o Stuttgart vai conseguir se recuperar, não para chegar em competição europeia, né? Longe disso, mas acho que assim não cai. Acho até que pode brigar para não cair até o final, mas acho que no final não cai. Agora eu vou traçar aqui um pequeno histórico do Stuttgart que o torcedor
vai ficar louco, né? Não vai gostar de ouvir, mas vamos lá. Temporada 15-16, o Stuttgart caiu, tá? Temporada 16-17, subiu de imediato. Temporada 17-18, pô, você pensa, é temporada para ficar na primeira divisão. Surpreendeu, foi muito bem, quase chegou na Liga Europa, só não chegou na Liga Europa porque o Frankfurt ganhou a Copa da Alemanha do Bayern de Munique. Se acontece o normal e o Bayern de Munique vence aquela partida, o Stuttgart ia jogar a Liga Europa. Isso na temporada 17-18. Aí a temporada 18-19, você pensa, o Stuttgart vai bem, né? Surpreendeu na passada, vai conseguir bem de novo. Caiu na 18-19. Caiu. Temporada 19-20, subiu de imediato. Temporada 20-21, surpreendeu com um time bastante agradável de se ver, que a gente acabou de citar, esse ataque, um time ousado, um time que jogava para frente. E agora, na temporada 21-22, está brigando para não cair quando se pensava que ia conseguir mais uma vez jogar bem. Ou seja, o ciclo está se repetindo. Vamos ver o que Virou vai meio acontecer. dark isso aí. Pois é, né? É meio dark, né? Mas o ciclo está se repetindo. Bom, pelo menos quer dizer que vai subir de imediato na próxima temporada, caso caia. Né? Numa segunda divisão que está tão difícil, né? Pelo menos dá para ter esperança se cair. Mas como eu disse, acho que não cai não. E só para completar um pouco do que você falou sobre o Borna Sosa, Vitor, vendo umas estatísticas dele, é impressionante como ele se mantém como um dos jogadores que mais completa passes para dentro da área na Bundesliga. Nas primeiras rodadas ele estava se destacando muito por passes para finalização e tudo, e ele segue como um cara que completa muitos passes para dentro da grande área. Acho que a grande diferença é de fato quem está lá na grande área para tentar completar esses cruzamentos. Ele tinha o Sasa Kaladzic, agora ele, por boa parte desse primeiro turno, ele não teve. E agora o Pellegrino Matarazzo conta, né, com alguns retornos importantes. O Silas Mvumpa já voltou a entrar em campo nas últimas rodadas do primeiro turno. O Sasa Kaladzic, confesso, não sei exatamente qual o prazo de retorno dele, mas são algumas boas notícias que o Pellegrino Matarazzo deve ter ao longo das próximas rodadas para tirar o Stuttgart dessa situação incômoda, porque a equipe atualmente ocupa a 16ª colocação, posição que colocaria o Stuttgart colocaria o Stuttgart no playoff, né, contra o terceiro colocado da segunda divisão. E sobre alguns times, né, a gente tinha elogiado bastante o desempenho do ano de 2021 como um todo, né, considerando o primeiro semestre, a segunda metade da última temporada e a primeira metade da temporada atual. No caso do Stuttgart, a situação é bem mais preocupante. Se a gente pegar os 16 times da Bundesliga que disputaram a temporada passada e a atual, o Stuttgart é o 13º colocado nessa lista. Fica acima apenas do Hertha Berlim, do Arminia Bielefeld e do Augsburg. E é justamente do Arminia Bielefeld que a gente vai falar agora, entrando na zona de rebaixamento. Aliás, Vitor, você colocou o seu destaque do Stuttgart? Eu e o Xará votamos no Mavropanos também, então fechamos os três no Gregão. Enfim, uma unanimidade. Tivemos algumas até agora. No final do programa eu repasso todas elas. Mas agora a gente passa para o Arminia Bielefeld, né, que nessa tabela do ano de 2021 é o penúltimo colocado e na temporada 2021-2022 também é o penúltimo da Bundesliga. Só que apesar disso tudo, Vitor, o time do Arminia ganhou um respiro nas últimas duas rodadas, quando somou duas das suas 3 vitórias no campeonato até aqui. O Arminia Bielefeld antes estava ali mais colado no Greuther Fürth do que próximo da saída da zona de rebaixamento. Essas 2 vitórias colocaram o Arminia numa situação um pouco mais confortável. Talvez confortável não seja a melhor palavra, Vitor, mas é uma situação um pouco menos complicada para a equipe do Frank Kramer. Eu acho que assim, você pega o time do Arminia, é isso que vai fazer, é isso que você espera mesmo, que brigue para não cair.
né? A última temporada ela já foi surpreendente com a Arminia conseguindo ficar na primeira divisão, né? E como eu disse, eu acho que o Arminia tá jogando um futebol até melhor do que o Augsburg. É um time que, assim, tem muita dificuldade para fazer gol. É um time que o setor ofensivo ele é muito, muito débil, né? Até tem ali alguns jogadores e tal, o próprio Klose, né? Veteranaço da equipe. Mas, assim, tem na defesa, pelo menos, a sua fortaleza, o seu ponto forte. É um time que, principalmente contra esses times mais fracos, se fecha ali bonitinho, consegue muitas vezes ficar sem tomar gol. Um dado interessante é o seguinte: desde que o Frank Kramer assumiu o Arminia, porque antes era um time com o Uwe Neuhaus que tinha problemas defensivos, o Arminia é o time da Bundesliga que mais conseguiu clean sheets. Isso é realmente impressionante para um time que está aí brigando para não cair. Assim, de times da Bundesliga, vou ver aqui agora de primeira, né? Quais times têm uma defesa melhor do que a do Arminia nessa Bundesliga? Bayern de Munique, Freiburg, Union Berlin, Mainz e o Leipzig empatado, ou seja, o Arminia tem a quinta melhor defesa da Bundesliga, para um time que é o penúltimo, né? Acho que isso diz muita coisa. Tudo bem, tem o segundo pior ataque, só melhor do que o do Greuther Fürth, né? Mas então isso acaba mostrando alguma coisa nesse Arminia, né? Então, aliás, vale o destaque para o Ortega, goleiro, que não é o meu destaque individual, mas que é um bom goleiro, né? Inclusive foi cogitado para ir para o Bayern de Munique para ser o reserva do Manuel Neuer lá no início da temporada, né? Mas então, acho que nesse sentido o Arminia pode ter alguma esperança. É um time que tem dificuldade para fazer gol, mas é um time que muitas vezes consegue se ajeitar na defesa, né? E que contratou o Gonzalo Castro agora, né? Um veterano aí com passagens boas uma passagem muito boa para o Bayer Leverkusen, né? Lá que ele surgiu e teve uma passagem boa, teve mais baixos do que altos no Borussia Dortmund, mas teve um outro momento bom e teve uma passagem razoável, eu diria, até no Stuttgart também. E agora vai jogar no Arminia, de repente pode ser um bom reforço aí para esse setor ofensivo, né? Cara, meu destaque individual, eu vou ficar com o Amos Pieper aí como símbolo dessa boa defesa aí do Borussia Dortmund, do Arminia. Mas faz sentido, ele foi revelado no Dortmund. Meu voto vai pro Stefano Ortega. Você já destacou ele no seu comentário, Vitor, e eu coloco ele como grande personagem, como melhor jogador do Arminia Bielefeld até aqui. Mas uma coisa curiosa é que o Ortega disputou 16 jogos, né, nesse primeiro turno da Bundesliga. Uma partida em que ele foi desfalque, entrou no lugar dele o Stefano Capino. E ele, o goleiro grego do Arminia Bielefeld, também fez uma partida sensacional. Ou seja, a posição de goleiro do Arminia Bielefeld parece estar muito bem servida, tanto com o Ortega nos 16 jogos que ele disputou nessa Bundesliga, e com o Capino também, que só teve uma oportunidade, mas correspondeu muito bem. E para você, Xará, o que você destaca dessa campanha do Arminia Bielefeld? O que te faz acreditar que essa equipe pode se manter na primeira divisão? Ou o que você acha, por que você acha que ela pode cair? Assim, eu vi o verão do Bielefeld como um verão bom, porque as movimentações faziam sentido e eram boas, de fato, realmente. Vasiliades, o Wimmer primeiro um desconhecido, o Lasme também, mas o Krüger e o Yannis Zerra são jogadores, e o Capino também para o gol, são jogadores que faziam sentido, que eram bons jogadores na segunda divisão. Então, foi um mercado ali bom. O Robin Hack também, que também chegou, até jogou alguns minutos. Mas, assim, muitos deles, assim, oscilaram muito, né? Sentiram muito o impacto de estar jogando a primeira divisão pela primeira vez, principalmente o Hack, o Zerra e o Krüger, boa parte desse primeiro turno.
Tanto que, para mim, o meu destaque é o Patrick Wimmer, que também veio de fora, né? Veio do Áustria Viena. E talvez não seja ali um grande jogador de estatística, mas é um jogador que cria muito, é muito veloz, é muito ágil. Se a gente for traçar um paralelo, lembra muito, um pouquinho, mas bem pouco, o Ritsu Doan, que a gente destacou bastante na temporada passada. É um jogador assim, de muita velocidade e arisco, tem uma finalização interessante, mas que precisa às vezes ser um pouco mais decisivo. E nesse sentido, quem retribui a ausência às vezes de tranquilidade do Wimmer é o Okugawa, que é um jogador ali que eu diria que é um coringa, né? O cara joga de todas as posições, possíveis e impossíveis dentro desse time do Frank Kramer. Recentemente ele tem jogado um pouco mais de segundo volante. O Frank Kramer estabilizou, parece que encontrou o padrão de jogo da equipe, né? Brunner, Piper, Nilsson, Andrade na lateral esquerda, que é um jogador assim que desconhecido, mas que está entregando na lateral esquerda, uma posição carente do Arminia nesses últimos, desde a temporada passada. Vasiliades, Okugawa, Vima, Schöpf, que veio do Schalke, mas também faz uma temporada patética, Krieger e o Klose. Então, essa base aí que o Frank Kramer achou exatamente agora nesses últimos jogos foi o que o Arminia fez crescer de rendimento. Mas, no geral, a temporada ainda são de jogos muito ruins durante boa parte. Então, acredito que a perspectiva é agora de manter esse bom nível que apresentou nesse período bem curtinho agora de final de temporada. E também tem aquela coisa, né? Confiança gera bom resultado, e foi o que aconteceu, né? Quando o Bielefeld ganhou o jogo do Stuttgart, ele foi jogar contra o Colônia, foi um dos piores jogos do Colônia na temporada. Não ganhou por incompetência ali mesmo do Bielefeld na cara do goleiro, mas poderia ter ganhado aquele jogo. Então, as vitórias do Bochum e do Leipzig não são aus der Nichts, não são do nada. Então, tem algum desempenho, a equipe vem em franca ascensão. Acredito que possa superar o Augsburg nas próximas rodadas, né? Até porque o Augsburg pega o Leverkusen e pega o Hoffenheim, não nessa ordem, na ordem inversa. E o Bielefeld pega o Freiburg fora e pega o Furt em casa. Então, tem muito mais chances, mesmo com a boa campanha do Freiburg, de superar pelo menos ali o Augsburg o Stuttgart, que está na frente dele no campeonato. E até mesmo falando dessa questão da pontuação, o Bielefeld, em algum momento da temporada, chegou a estar a 6, 7 pontos atrás do time da zona da repescagem. Agora ele está a 2. Então, esse desempenho recente também gerou resultados na tabela. Pois é, essas duas vitórias do Arminia Bielefeld para fechar o primeiro turno podem ter sido decisivas na briga contra o rebaixamento. Bom, vamos chegando ao final da nossa maratona nesse resumão do primeiro turno da Bundesliga. Falta apenas falarmos do Greuther Fürth. E se o Bayern de Munique já desgarrou lá na frente como líder da Bundesliga, o Fürth já desgarrou também, mas no sentido negativo. O Greuther Fürth é o lanterna do campeonato, o lanterna com alguma vantagem, digamos assim. O Fürth tem apenas 5 pontos, enquanto o Arminia Bielefeld, que é o penúltimo, tem 16. O Fürth caminha a passos largos para o rebaixamento. E se na temporada passada a gente falou bastante do Tasmania Berlin e do recorde que o Schalke ficou muito próximo de igualar, o recorde negativo de derrotas consecutivas no campeonato alemão, o Tasmania volta a ser tema por um motivo ruim. O Greuther Fürth ficou muito próximo de igualar um outro recorde negativo do Tasmania da temporada 65-66. O Fürth ficou muito próximo de ter o recorde de pior campanha no primeiro turno da história da Bundesliga. Lá atrás, na temporada 65-66, o Tasmania teve uma vitória, um empate e 15 derrotas no primeiro turno. Agora, na temporada 21-22, o Greuther Fürth teve uma vitória, 2 empates e 14 derrotas. O recorde só não veio de forma igual ao Tasmania Berlin, porque na última rodada do primeiro turno, Vitor, o Greuther Fürth
conseguiu arrancar um empate contra a equipe do Augsburg. De qualquer forma, o Fürth parece de fato encaminhado para o rebaixamento nessa temporada. Tá encaminhado, né? Acho que não só pela matemática, mas pelo futebol apresentado, né? Assim, parece que é um time que veio da segunda divisão, mas ainda é um time de segunda divisão, né? Diferente, por exemplo, do Bochum, que consegue competir, ou do União Berlim, que quando chegou conseguiu competir, ou mesmo do Arminia Bielefeld, que chegou, brigou para não cair, mas conseguia competir, conseguia de vez em quando arrancar um ponto aqui e outro ali, né? O Greuther Fürth não. O Greuther Fürth, tirando em 3 jogos, os outros 14, o Greuther Fürth não conseguiu arrancar pontinhos. É realmente um time muito limitado, um time em que poucos jogadores têm experiência de primeira divisão, né? Então, realmente, cara, é um time fraco, assim, não tenho o que dizer desse Greuther Fürth. Né? E é um time também, o clube, não é exatamente um time de tradição, um time que até hoje só disputou uma primeira divisão de Bundesliga. Né? É um time grande até ali na região, é o principal rival do Nuremberg, por exemplo, que é um time gigante, né? Mas assim, não é um time com muito pouca experiência de Bundesliga, então isso acaba pesando, né? O que poderia ajudar que a torcida, a Baviera, por exemplo, agora está com jogos completamente sem torcida. Tudo bem que o Greuther Fürth ganhou justamente o jogo em casa sem torcida, né? A primeira vitória do Greuther Fürth na história dentro de casa sem torcida, porque lá na temporada 12-13 o Greuther Fürth simplesmente não conseguiu vitórias em casa, né? É muito curioso isso. Mas ok, dito tudo isso, eu acho que esses 5 pontos eles são muito pouco para o que o time apresentou. Era para ser um pouquinho mais. Dava para dobrar isso aí e chegar nos 10. Porque em vários jogos, pelo menos em um determinado momento do jogo, o Greuther Fürth conseguiu competir. Entendeu? Conseguia machucar um pouco o adversário, chegava a fazer o torcedor acreditar, será que hoje vai, né? Por exemplo, contra o próprio Bayern de Munique no primeiro tempo, o Greuther Fürth conseguiu fazer frente. Né? Jogou melhor contra o Bayern de Munique do que contra muito time. Contra o Borussia Dortmund, a gente falou aqui, não foi um jogo que o Dortmund dominou até dominou por completo, mas não foi aquele massacre, né? Mesmo que o resultado tenha sido 3-0. Né? Quer ver outro jogo contra o Colônia? O primeiro tempo do Greuther Fürth foi excelente, e aí no segundo tempo as coisas acabaram não dando certo. Né? Você teve alguns jogos aí nesse meio que o Greuther Fürth conseguiu fazer alguma coisinha, mas realmente talvez até a força mental tenha faltado, talento obviamente faltou, e o time vai cair. Eu só acho que esses 5 pontos são um pouquinho demais para o futebol apresentado. Demais no sentido contrário, né? Óbvio. Um pouco de menos. Exatamente. Um pouco de menos. Aliás, e a tabela dos pontos esperados, né, que eu já citei lá quando eu falei do Leipzig, reflete isso. Né? Era para o Greuther Fürth, por exemplo, estar com 12 pontos. Tudo bem que acaba sendo um pouco mascarado, porque nessa tabela dos pontos esperados, em qualquer jogo, mesmo que você jogue muito mal e tenha muito menos gols esperados do que o seu adversário, alguma fraçãozinha ali de gols de pontos esperados você vai ter. Então, você vai de 0-1, 0-2 de ponto esperado, de grão em grão, a galinha enche o papo, você acaba chegando nesses 12. Né? Mas, de todo jeito, os pontos esperados não refletem os 5 pontos. Era para ser mais, o que de alguma maneira está de acordo com a minha opinião. O meu destaque individual do Greuther Fürth, nesse caso, foi até complicado achar, mas eu fico com o Hrigota, jogador sueco da equipe do Greuther Fürth. Tem 4 gols, tem 3 assistências, dos 13 gols, ou seja, dos 13 gols do Greuther Fürth nessa Bundesliga, ele participou diretamente de mais da metade, participou de 7 deles. E para você, qual a sua avaliação dessa equipe do Greuther Fürth, Xará? Rapidinho, eu esqueci de falar meu destaque individual. Manda. Cara, eu vou ficar com o Dudziak. Achei que em alguns jogos ele conseguiu fazer uma coisinha ou outra.
torcedor do Hamburgo odeia o Dudziak, é bizarro. Mas ele realmente está muito bem no Furt. Eu também não consigo achar o teu voto ridículo, Vitor. Assim, o Furt também é uma equipe meio complicada, né? Porque você vê o erro logo no começo. As primeiras 2 contratações do Furt foram jogadores que tiveram destaque na segunda e na terceira divisão. O Max Christensen veio do Waldhof Mannheim e o Nils Elfert, que foi ali um suplente ali na campanha do Arminia de acesso para a Bundesliga na temporada 19-20. Então, você já viu o erro desde trás. Eu confesso que gosto muito da equipe, do corpo gerencial do Furt, né? O Azouzi é um gestor muito focado nos jovens, né? E também de fazer contratações boas em baixo custo, mas de fato inexperiente na Bundesliga, junto com o treinador Stefan Leitl, que é uma das grandes promessas, né, da Alemanha enquanto treinador. A sua equipe pagou, obviamente, também pela limitação técnica, né? Desde o gol até o ponto esquerda, o gol, tanto que teve vários problemas, né? O Marius Funk jogou boa parte da temporada, mas começou com o Boucher, aí o Funk se machuca, entra o Boucher de volta, e o Boucher faz uma reta final de turno muito boa. Você tem muitas lesões na equipe, Hugman, Fiergefer, que é o Viger, sem o alemão, Viergever, o Jung, Meyerhofer e o Willems. O jogo contra o Freiburg, por exemplo, o time só tinha, da posição de defesa, um lateral e um zagueiro, que foi o Bauer e o Asta, na lateral direita. O resto tudo improvisado, de lesões. E se a gente vislumbra alguma coisa positiva para o Furt, é a recuperação física desses jogadores de defesa, né? A questão mental que eu destaquei na vitória do Furt contra o Union Berlin, a gente viu isso já impactando no jogo contra o Dortmund. Você vê que até uma equipe que conseguia competir, apesar de tomar de 3-0. No jogo contra o Augsburg também não foi diferente, né? O Furt mudou muito o perfil dele de jogar. Uma equipe que começou a temporada, jogou boa parte dela muito ofensiva, marcando muito lá em cima, tentando recuperar a bola e percorrendo poucos metros, fazer os gols, assim como foi boa parte da segunda divisão. Mas, como o Vitor disse, né, a inexperiência na primeira divisão fez muita diferença. Era uma equipe que se desgastou fisicamente em diversos jogos. Tanto que alguns que o Vitor cita, contra o Colônia, por exemplo, e contra talvez o Hertha Berlim, ou outro exemplo, a equipe começa a se desfocar porque está cansada mesmo, porque está cansada fisicamente. Então, a tua resposta mental também, de concentração, também é afetada. Então, isso afetou bastante a campanha. E agora é uma equipe que joga muito mais defensiva, bota a bunda lá atrás, se vier uma chancezinha para fazer um gol, vamos fazer, como foi no jogo contra o Union Berlin. Um gol até bem polêmico, né? Porque a bola bate, o Rabar Nielsen faz uma falta no defensor do Union Berlin e sai o gol deles. Enfim, o juiz não deu, então vai ficar entrando nesse mérito. Mas é isso. O Furt tem talvez ali alguma coisa, alguma esperança para o futuro, né? O próximo jogo vai ser em casa contra o Stuttgart e depois você vai jogar fora na Schucker Arena contra o Bielefeld. Então são chances contra adversários diretos na disputa contra o rebaixamento. Você arrancando 6 pontos aí, você vai chegar a 11 e, obviamente, ainda fica um pouco distante da zona de repescagem, mas quem sabe, né? Mas na temporada passada, com 7 pontos no primeiro turno, conseguiu escapar do rebaixamento e fazer algo inesperado até o dia 23 de dezembro de 2020, a época. Então, o Furt também, se fizer essa campanha de recuperação, seria o primeiro time abaixo de 7 pontos que conseguiria escapar do rebaixamento. Nenhum time com 5 pontos salvou do rebaixamento. É difícil, mas não é impossível. Pois é, né? Quem sabe essa história do Mainz na temporada passada serve de inspiração para o Greuther Fürth nessa campanha. E assim a gente chega ao final, depois de quase 4 horas de debate sobre o primeiro turno da Bundesliga. Quase 4 horas e 15. Pois é.
Depois desse tempo todo, finalizamos a análise sobre as 18 equipes que integram o campeonato alemão. Repassando aqui, a gente deu nossos destaques individuais, né, de cada uma das equipes. E deixa eu contar aqui na lista. A gente teve 1, 2, 3, 4 unanimidades. Nico Schlotterbeck no Freiburg, Philipp Kostic no Eintracht Frankfurt, Anthony Modeste no Colônia e Mavropanos na equipe do Stuttgart. E para fechar essa edição do Chucrute FC, a gente normalmente dá os nossos 3 destaques individuais, né, em cada rodada. Agora a gente vai dar a nossa seleção do primeiro turno. Começando por você, Xará. Qual que é a sua seleção, seus 11? Pô, gente, vocês não querem agora discutir nome a nome da nossa seleção aqui? Vamos até o dia 31 de dezembro, né? Passando nome a nome. A gente tá cheio de tempo aqui. Exatamente. Bom, eu escalei minha equipe no esquema 3-4-3. E antes de eu falar minha equipe, eu vou dizer meu destaque do Furt que eu não tinha dito. Time é o Timothy Tillman. Timothy Tillman, irmão do Malik Tillman, jogador do Bayern. Enfim, 3-4-3, minha equipe está escalada. Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Lucas Hernandes, Josko Gvardiol, Jermaine Frimpong, Jude Bellingham. Acredite, eu escalei Djibril Sow no meu meio campo, Alphonso Davies, Moussa Diaby, Leroy Sané, Robert Lewandowski, treinador Boris Nelson. Colocou o treinador até, eu nem tinha colocado, mas vou pensar no aqui rapidamente. Vou já colocar a minha escalação então para jogo. No gol, Riemann do Bochum. Na linha de defesa, vai ser ali um 4-3-3. Tentei montar um time que... não daqueles times que se colocam de 5 atacantes, só 2 zagueiros, enfim. Tentei armar um time que fosse minimamente jogável. Bom, Riemann no gol, Benno Schmitz, Schlotterbeck, Lucas Hernandes e David Raum na defesa, Kimmich, Nkunku e Wirtz no meio campo, e lá na frente Thomas Müller, Haaland e Lewandowski. De treinador, vou de Boris Svensson, vou copiar seu voto, Xará. Boris Svensson pelo ano de 2021 merece bastante. E Vitor, qual que é o seu time ideal desse primeiro turno da Bundesliga? Bom, cara, eu, diferente de vocês, eu acabei apelando, cara. Escalei aqui o time num 3-2-2-3. Não, 3-2-3-2. Não, 3-2-2-3, é isso mesmo, famoso WM. Famoso WM, apelei demais. Mas vamos lá. Cara, Flecken, do Freiburg, no gol, ele foi muito bem. Assim, a surpresa, a gente até acabei esquecendo de citar ele quando tava falando do Freiburg. Linha de defesa com Gvardiol, Schlotterbeck e Davies. Com Davies subindo bastante, obviamente. Kimmich e Bellingham na volância. E aí, na meia, Wirtz e Miller. E no ataque, Schick, Haaland e Lewandowski. Eu sei, apelei bastante. É um time que nunca ganharia uma Bundesliga. Aliás, acho que não ganharia nem a terceira divisão do Brasil, né? Porque não dá para jogar dessa maneira. Mas dei uma apelada aqui. O que vale é juntar o talento aí nesse caso, né? Cada um usa o critério que preferir. Bom, como o Xará já falou ao longo desse podcast, as equipes da Bundesliga já estão retornando aos trabalhos, algumas já retomaram os treinamentos. Afinal, já daqui uma semana, né? Uma semana tem jogo da Bundesliga. 10 dias. Pois é, o campeonato alemão já daqui a pouco já está de volta. Nesse ano, ainda por conta das questões da pandemia e acho que também por conta do calendário de 2022 com Copa do Mundo no final, o calendário das ligas nacionais ainda precisou ser alterado, ainda está um pouco apertado, então a Bundesliga terá uma pausa um pouco menor do que o costume. Ainda assim, é tempo suficiente para você ouvir esses 2 episódios de resumo do primeiro turno que a gente gravou aqui no Chucrute FC. Agradeço muito a você, Vitor, agradeço muito a você, Xará, pelos excelentes comentários e pelas análises que vocês fizeram de cada uma das 18 equipes do Campeonato Alemão. E agradeço, é claro, para todo mundo que nos acompanhou
nessa maratona. Um grande abraço a todos e até a próxima.